Olá, quarto aninho, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a aula de hoje nós iremos aprender sobre notas musicais, pauta musical, figuras musicais e instrumentos musicais. Agora irei passar para vocês um videozinho falando como surgiu as notas musicais e para que elas servem. Existem as notas musicais, hein? Você já ouviu falar das notas musicais? Por que você acha que elas servem, hein? Pra música, ué? Tô juntando uma com uma fazendo música. Então você deve conhecer as notas musicais? Conhece? Quais são elas? Você sabe dizer? Eu vou falar e você fala comigo, tá bom? Vamos lá, assim, ó. Vamos cantar, então. Mi, fá, sol, lá, si. E aí vem o dó de novo. E eu tô aqui com o Thiago Barbosa, que é professor de música, ator e faz musicais. Quanta coisa, hein, Thiago? Tudo bem? Tudo bem, muita coisa. Que legal. Então você é a pessoa certa pra me dizer por que existem as notas musicais, não é? Vamos lá, vamos se pensar como se fazia música antigamente? Vamos sim. Então, antigamente, os compositores, quando inventavam uma canção, ele não conseguia partiturar, ainda não existia isso. Então ele precisava lembrar de como que ele tocava essa música para ele executar novamente. Aí você imagina como que era isso para poder ensinar para uma outra pessoa. Nossa, isso era bem complicado, né? Complicado. Foi por isso que muitos estudiosos quebraram a cabeça tentando resolver essa questão. Mas foi um monge durante a Idade Média que criou o sistema de notas musicais. Com as notas musicais fica muito mais fácil que a música seja tocada pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes da mesma forma. Para você entender melhor, as notas musicais funcionam como um alfabeto. Juntando as letras, se forma uma palavra ou uma frase, e todo mundo lê a mesma coisa. Já uma sequência de notas musicais escrita forma uma partitura, que quando tocada por alguém, vira uma linda música. Então as notas musicais são uma forma de escrever as melodias. Exatamente, deixar tudo registrado para que nada se perca por aí. E quem tiver a tal da partitura, então pode tocar música em qualquer lugar do mundo, não é? Corretamente. Que legal! Demais, Thiago! Adorei a sua ajuda, viu? Obrigado você. De nada! E vocês, Ticulicos, gostaram? Obrigada, Lud, eu entendi tudo. Tchau! Tchau, pessoal! E até o próximo... E não se esqueça de compartilhar Ticulicos com todo mundo. E dá uma curtida aqui nesse vídeo, ó. Tá bom, né? Obrigado, viu? Obrigado. Foi ótimo. Você foi incrível. Tchau. Você conhece as 7 notas musicais? São elas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. As notas musicais podem ser reproduzidas pelo som do teclado, do violão, das cordas vocais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e por outros instrumentos. Agora que sabemos as 7 notas musicais, vamos aprender a tocar nossa primeira música.
Então, gente, só revisando aqui, quantas são as notas musicais? São 7. E quais são elas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? São os nomes das notas. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a pauta musical. E 4 espaços formam a pauta musical. 5 linhas e 4 espaços formam a pauta musical. É na pauta que a gente desenha as notinhas. Primeiro vem a primeira linha, em cima tem a segunda linha. 3, 4, 5 também. 4 espaços formam a pauta musical. 5 linhas e 4 espaços formam a pauta musical. É na pauta que a gente desenha as notinhas. Primeiro vem a primeira linha, em cima tem a segunda linha. 3, 4, 5 também. Um pouquinho sobre pauta musical. Essa primeira imagem, notas nas linhas, como é que são? Quando a bolinha, bem no meio da bolinha, fica essa linha, então quer dizer que a nota está na própria linha. Na segunda imagem, notas nos espaços. Quer dizer que a bolinha e o círculo, né, ela fica sem nenhum tracinho, tá? Ela fica só mesmo um círculo normal. Próximo, claves musicais. Vou apresentar para vocês. Essa é a clave de Sol, como nós já estudamos na aula anterior. A próxima, clave de Fá. E a terceira, clave de Dó. Tá? Assim que elas são escritas na pauta musical. Clave de Sol, clave de Fá e clave de Dó. Agora vamos dar um pouquinho sobre as figuras musicais, que também nós já vimos na aula anterior. Então, a semibreve, esse círculozinho, a mínima, semínima, olha a diferença entre a mínima, ó. Ela não tem esse preenchimento pretinho, tá? A semínima, ela é normal, sem preenchimento. E a semínima já é pretinho o preenchimento dela. Nós temos a colcheia, semicolcheia, a gente já vê aí, tá, o colchete dela que só tem um, semicolcheia tem 2, a fusa tem 3 e a semifusa 4, tá bom? Essas são as figuras musicais, tá? Só repetindo. Semibreve, um círculozinho, semínima, tá? Preenchida pretinho, aí tem a mínima, né, branquinha. Aí pode ser para cima ou para baixo, tá? Tanto a mínima como a semínima. Só que a diferença, como eu já falei para vocês, a semínima ela é preenchida, tá? De pretinho. A mínima não, geralmente é branquinha. Colcheia, tá? Semicolcheia, fusa e semifusa. Essas são as figuras musicais. Agora iremos falar um pouquinho sobre instrumentos musicais. A guitarra. Guitarra é um instrumento de cordas dedilhada, que possui geralmente de 6 a 12 cordas, tensionadas ao longo do instrumento e possui um corpo em formato
aproximado de um 8, embora também existem diversos outros formatos, além de um braço sobre o qual as cordas passam, permitindo ao executante controlar a altura da nota produzida. O músico que a executa é chamado guitarrista. Próximo, violão. Violão é um instrumento de cordas dedilháveis com caixa de ressonância em formato semelhante também a um 8, com 6 cordas de diferentes materiais. O músico que executa é chamado de violinista. Próximo, bateria. Bateria é um conjunto de tambores de diversos tamanhos e timbres e de pratos colocados de forma conveniente com a intenção de serem percutidos por um único músico, denominado baterista, geralmente com auxílio de um par de baquetas, vassourinhas ou biuros. Embora em alguns casos certos executantes possam também usar as próprias mãos para percutir o instrumento. Então, a gente viu 3 aí: guitarra, violão e bateria. Teclado. Teclado é um instrumento musical de teclas no qual se executam melodias e notas formando uma harmonia. É composto por um conjunto de teclas pretas e brancas que, quando pressionadas, produzem os sons. O músico que executa instrumentos de teclado chama-se teclista ou tecladista. O Dia do Tecladista é comemorado no dia 30 de abril, na mesma data em que se comemora o Dia do Pianista. Flauta. A flauta é um instrumento musical de sopro, feito de diversos tipos de materiais com formato de um tubo oco com orifícios. É um aerofone. O que significa isso? Que a execução de tal instrumento consiste no ato de soprar o interior do tubo ao mesmo tempo em que se tampam ou destampam os orifícios com os dedos. Além da voz, as flautas são conhecidas por serem os primeiros instrumentos musicais. Que legal, né, gente? Então, a gente acabou de conhecer um pouquinho sobre o teclado, flauta e agora o violino. Violino é um instrumento musical classificado como instrumento de cordas friccionadas. Foi inventado por Gasparro di Salon, um italiano que viveu entre os anos 1540 e 1609. O termo violino foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Toca-se com arco a passar nas cordas e faz um som diferente de acordo com as cordas tocadas. Que interessante, não é mesmo? Saxofone. Saxofone, também conhecido popularmente como sax, é um instrumento de sopro patenteado em 1846 pelo belga Adolphe Sax, um respeitado fabricante de instrumentos que viveu na França no século XIX. O saxofone é um instrumento fabricado em metal, geralmente latão, com chaves, numa mecânica semelhante à do clarinete e à da flauta. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o baixo. O baixo ou contrabaixo, também conhecido como guitarra baixo ou mesmo viola baixo, o nome baixo pode ser dado também a específicos modelos de clássicas, mas que possuem timbre um pouco mais grave que a clássica tradicional. Piano é um instrumento musical de cordas percussivas para a produção do som. Cada tecla, de peça de madeira, ao ser percutida, aciona um único martelo, que é a peça de madeira recoberta por material macio, geralmente o feltro, que então toca nas cordas esticadas e presas numa estrutura rígida de madeira ou de metal. As cordas percutidas vibram e produzem o som, que é amplificado pela grande caixa de ressonância. Olha que legal, né, gente? Então, hoje a gente pode aprender um pouquinho sobre os instrumentos, sobre as notas, sobre as figuras. É bem interessante sobre as notas musicais, tá? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!